Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje nós estamos aqui com um colega, né? Um colega muito interessante que a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é pouco falado no mercado jurídico, mas eu vou deixar aqui um pouco para a Cris apresentar quem é o nosso convidado e dar os recadinhos iniciais aí. Então vamos lá, antes da gente revelar quem é esse nosso convidado, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema, nos seguir no Instagram, @startuplifeoficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E lá, eu não esqueci de dizer uma coisa, a gente mudou de áreas também. Ah, é verdade. Nosso primeiro podcast não é itinerante, porque a gente já fez em Santa Catarina, já fez na Gramado Summit, mas é o primeiro que a gente grava aqui na nossa sede aqui em São Paulo, né? Então estamos aqui se adaptando também, vai ser novidade para nós também, né, Cris? São Paulo que é o epicentro de tudo no Brasil, exatamente. E do ecossistema de tecnologia e inovação não seria diferente. E para isso, então, a gente está abrindo aqui também uma nova temática dentro do podcast, que é sobre direito. Temos o Lion, que é advogado. Eu sou filha de advogado, então sou meio advogado. Sinto muito. Tô brincando, não sei. Não é a minha expertise. E temos o nosso convidado, o André, da Simpla. André, conta um pouquinho pra gente aí quem é você. Pessoal, primeiro queria agradecer o convite. Dar boa tarde para o pessoal de casa. Sim. Bom, eu sou o André, eu sou advogado de formação. Antes da gente começar aqui, estava batendo um papinho, explicando que hoje a advocacia e o direito em si é uma das frentes que eu atuo na empresa que eu trabalho. E, bom, da minha trajetória, como eu disse, advogado de formação e sempre trabalhei com escritório ou empresa. E aí eu fiz essa migração para uma empresa de tecnologia, a Simpla, legal, né, que é uma etiqueteira. E lá, como toda e qualquer empresa de tecnologia, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo. Né? Perfeito. Então, começou como startup, a Simpla completou 10 anos esse ano. Algo em comum com a gente, né? E lá eu fui assumindo novas responsabilidades, o time foi crescendo. E aí hoje, além do jurídico, passei a ficar responsável pela área de compliance, privacidade de dados, relações institucionais e governamentais, legal, sustentabilidade e governança corporativa. Tem tudo um pouquinho interligado, mas a gente tem que caminhar um pouquinho ali, sair bastante, às vezes, do direito para conseguir navegar nessas outras ondas que tem por lá. Não, e já fica o convite para todos esses temas, né? Exatamente. E isso é um bom exemplo para introduzir sobre o assunto de hoje, né, Cris? O assunto de hoje, então, pessoal, a gente vai falar sobre o perfil em T, né, o perfil de profissional em T ligado ao mercado de advocacia, de direito, ao mercado jurídico. E isso é muito comum, né, André? Na área de tecnologia, vou dar um pouco da minha experiência. Quando eu comecei, há 10 anos atrás também, no escritório, a trabalhar com empresas de tecnologia, comecei a perceber que a dinâmica um pouco de empresas de tecnologia eram bem distintas das dinâmicas que a gente via dentro de escritórios onde eu trabalhava. Trabalhava em escritório corporativo, com indústria de arma, petróleo e gás, indústria alimentícia, e era muito diferente dentro dos departamentos jurídicos como as empresas de tecnologia faziam as gestões, né, dos assuntos importantes e estratégicos, e inclusive como esses profissionais se portavam, né? E daí, com o tempo, fui estudando, entendendo e descobri o tal do T-shape, né, o profissional em T, e fui me aprimorando, entendendo um pouco mais, até que hoje, dentro do escritório, a gente aplica muito isso dentro do escritório, mas ainda não é muito conhecido no mercado jurídico. E eu queria te perguntar, daí, André, explica um pouco para nós o que é o profissional em T, como que tu claramente é um profissional em T também, como que tu começou nessa jornada de adaptação profissional, sendo um advogado, que é algo bem difícil para nós, né? Colegas assim, da advocacia, ainda é um mercado muito tradicional, com profissionais muito tradicionais e com essa ideia muito do hiperespecialista, né? O cara que vai saber... Bom, no direito tributário a gente tem o cara que é especialista em ICMS no estado do Rio de Janeiro. E essa é a função do cara. Mas se tu pergunta para ele, faz um contrato para mim, o cara já não sabe fazer. Então, explica um pouquinho para nós como foi essa tua jornada de entender o que é o profissional em T, o que é ser profissional em T e por que tu te interessou assim, em se tornar, para mim, como vai ser o perfil da advocacia do futuro. Boa. Acho que, antes de explicar o que é, né, o profissional em T, para quem está vendo o T, né, então,
A gente tem a base vertical, que é aquela que é a profundidade do seu conhecimento, né? Então, aquilo é o quanto você é especialista em determinado assunto, em determinado tema. E a base horizontal de cima, então do T, é o quanto você tem conhecimentos outros que permeiam a sua área de atuação, ou além, e que você tem conhecimento talvez um pouco mais raso sobre ela. E aí eu acho que muitos advogados, inclusive, são profissionais em T, mas não sabem nomear. Eu, inclusive, soube do profissional em T, do T-Shaped Lawyer, no final do ano passado. Foi quando eu falei, que existe um nome para isso, né? Porque na hora que eu vi que eu praticava isso, né? Que você entra nisso. Então, muitas vezes as pessoas são assim, né? Os profissionais estão já atuando enquanto um profissional em T, mas não sabem. Sim. E aí a gente divide entre escritório e empresa em geral. Não vou nem falar em startup, acho que empresa, porque aí tem uma diferença, né? Vou contar um pouquinu da minha... Claro. Como que eu cheguei a me descobrir um profissional em T, e aí depois a gente entra em mais detalhes. Quando eu migrei de escritório para empresa, foi logo no comecinho da minha carreira, depois de formado, eu estagiei desde o primeiro ano de faculdade. Eu lembro que no dia do meu trote eu tive uma entrevista de estágio, então eu sempre... Foi sujo de tinta? Dentro da orelha. Eu não consegui tirar tudo. Foi a tinta que te ajudou. Eu não passei. Bom. Então não foi porque não era entrei. bom. Exato. Não tinha que ser, né? Exato. Mas aí eu trabalhei, então, em escritório e... como um bom estagiário, eu achava que minha vida era aquele escritório que eu estava, que lá eu ia virar um sócio e acabou. Eu tive a oportunidade de fazer um secondment numa grande empresa da indústria de bebidas. Eu não sei se posso falar os nomes aqui. Pode. Eu fui para a Coca-Cola FEMSA, que é a maior fabricante de Coca-Cola no mundo. Era para ficar um mês lá. Eu sempre fui do contencioso civil, então tenho uma pós em processo civil, o antigo ainda. Sim. Denuncia um pouco já a idade, né? Apesar da carinha de jovem. E aí eu fui fazer esse secondment em contratos. Então aqui você já começa a ver, né? Sim. Então eu saí era para ficar um mês, fiquei 1 mês, 2 meses, 8 meses. E aí eu voltei para o escritório, que aí eu já queria trabalhar com outra coisa, que era arbitragem. Fiquei mais 1 ano no escritório, acabou que, no fim, me chamaram de volta na Coca-Cola para fazer um pouquinho de civil, ambiental, tudo, ou seja, aumentando um pouco esse leque aqui. Um consultivo, um pouco de contratos. Eu fui para lá, e aí eu fiquei um tempão lá. E quando eu estava lá na Coca-Cola, na FEMSA, eu notei que, como eu tinha interface com muitas áreas da empresa, então marketing, financeiro, eu mandava todo mês a provisão e eu nem entendia para que eu estava fazendo aquilo. Sim. Eu resolvi fazer um MBA. Então, eu terminei minha pós em processo civil. Falei, cara, eu preciso fazer um MBA. Sim. Preciso entender que raios que está acontecendo aqui, né? Por que eu faço o que eu faço? Entender um pouco mais sobre o negócio em si. O negócio. Né? E aí eu fiz o MBA e isso, para mim, é óbvio, né? Eu era o único de humanas na sala. Então, tinha que aprender a mexer numa calculadora HP. O pessoal não gostava da minha presença, né? Eu sou nerdão, eu sento na primeira fileira, eu pergunto. Então, o professor falava alguma coisa, o pessoal falava, André... Pergunta. Pergunta. E aí ali foi onde eu comecei a, sem ter o nome, mas a me transformar no profissional em T. Eu acho que, e aí a gente divide aqui entre empresa e escritório. Por quê? Ali comecei a ter um entendimento do negócio, aí eu diria que o T pode ter outras camadas, principalmente obviamente, que, né, pode ter várias verticais, mas as horizontais eu julgo que são muito importantes dentro de uma empresa. Né? Perfeito. Dentro do mundo do direito, né, o jurídico. Então, vamos supor, eu sou especialista de formação em processo civil, então, que é a minha base vertical ali dentro do direito, e hoje eu atuo, obviamente, dentro de todas aquelas áreas, mas o jurídico, que é uma das áreas, eu tenho que ter um entendimento mínimo de todas as demais áreas, trabalhista, tributário, societário, tudo isso eu tenho que saber pelo menos um pouquinho. Obviamente, eu tenho um time que me auxilia, tem os escritórios que nos auxiliam, mas eu tenho que saber o que eu estou falando. E aí eu adicionaria uma camada adicional quando você trabalha numa empresa, né? Que é a barra de cima do T, que é o entendimento do negócio. Perfeito. Sim. Então, você tem que, além da área que você cuida, você tem que entender, poxa, uma empresa de tecnologia é um pouquinho de produto. Se tiver alguém da Simpla ouvindo, eles sabem que eu pergunto absolutamente tudo, 150 vezes. Um pouquinho de produto, um pouquinho de finanças, um pouquinho de marketing, porque tudo que a gente faz ali impacta, né? Seja o que nasce dentro da área de assuntos corporativos, hoje que é que eu cuido, seja o que nasce nas outras áreas e chega para a gente avaliar, dar um parecer, contribuir. Perfeito. Então, se você não tem esse conhecimento horizontal
de ponta a ponta, na hora que começa, né, o desenvolvimento de um produto, até ir para o cliente, para o consumidor final ou para o produtor de eventos, você não consegue dar uma boa resposta, você não consegue ter essa malícia ali de falar, poxa, esse não é o melhor caminho, talvez seja o caminho. E aí você desce para a segunda barra, que é, tá bom, entendi, agora vamos para a área dentro do jurídico, do direito aqui, tudo que eu preciso olhar. Poxa, privacidade de dados. Né? Então, você está falando um produto que tem um problema, pode vazar um dado, a informação aqui tem que ter um opt-in, tem que ter um opt-out. Isso aqui tem algum impacto, tem algum contrato que a gente está olhando? Será que isso aqui pode causar algum problema societário? Então, aí você vai. E aí, hoje eu não diria que minha barra vertical é o processo civil, porque, no fim das contas, quando você sai do escritório, você vai para a empresa, você acaba olhando muito menos, mas aí tem um viés um pouco mais do cível, que eu diria que é o meu vertical ali, e aí você olha profundamente aquela área e tudo que tem um impacto ali. Perfeito. Então, eu diria que o profissional... E aí no escritório, né, isso é a minha visão, hoje eu estou em escritório, que você talvez, obviamente, você tem que ter o conhecimento das empresas, mas como você atende muitas empresas, você fica com muitas barrinhas menores ali, né? Para entender um pouquinho de cada empresa que você trabalha. Mas o mais importante é a barra mesmo jurídica, né? Então, e o profundo. Poxa, eu quero contratar vocês, cara, eu quero saber de fintech. Claro. Então, eu quero que você desça em tudo de fintech para mim. Perfeito. Mas para você chegar no profundo do fintech e você dar a melhor solução para a empresa, você precisa passar por todas as demais áreas, né? Porque todo o impacto, tudo que você fala de fintech vai ter impacto em outras áreas. Perfeito. E aí chega para mim, eu faço aquele filtro do meu T. Claro. E assim a gente vai contribuindo. Isso é um ponto muito bacana, porque eu tenho uma visão sobre profissional em T. Dentro do escritório a gente tenta desenvolver todos os advogados. Inclusive a gente tem um dashboard de acompanhamento de cada um dos advogados de como que é a figura do T dele. A gente criou um losango de habilidades e na medida que ele vai desenvolvendo essas habilidades, esse losango vai trabalhando tipo uma figurinha do FIFA, assim, né? Então, todo trimestre a gente vai monitorando, a tua perna do T é essa daqui, tu tem mais habilidades, sei lá, em propriedade intelectual, em compliance, em tributário e tudo mais. Então, a gente sempre exige que todos os nossos profissionais ele tenham que ter um aprofundamento técnico, e daí tanto o aprofundamento técnico com experiência, quanto o aprofundamento técnico em nível acadêmico, mas é de suma importância que ele tenha ali a cabeça do T, né, muito bem horizontal, justamente porque a gente trabalha só com direito empresarial. Então, tão importante quanto tu saber sobre o jurídico é tu saber sobre o negócio. E o André não vai deixar eu mentir aqui, né? Tá trabalhando diretamente dentro de uma empresa. E daí o que a gente busca muito sobre isso, né? E daí eu quero ouvir a opinião do André aqui também. Eu entendo que quando a visão que a gente tem de jurídico corporativo ainda é uma visão, isso me impressiona muito nesses 10 anos, a gente vem lutando bastante para modificar um pouco, não é todo o departamento jurídico, vamos dizer assim, que tem uma visão como a tua, que, cara, eu tenho que entrar em outras áreas também para ajudar e entender esse negócio, como que um novo produto vai se colocar, quais são os riscos e tudo mais. Então, assim, ainda a gente tem uma visão dentro do mundo corporativo de muitos colegas advogados que viram gestores jurídicos de empresas de tecnologia, que é aquele modelo noventista, né? Que é, cara, tributário vai ser um cara, contratos vai ser outro cara, propriedade intelectual vai ser outro cara, e assim vai. Ele pega as contas e vai repartindo essas contas em vários escritórios terceirizados. A minha opinião, o que eu vejo com isso? Tu cria muitos silos de informações e tu cria uma enorme assimetria de informação entre um mesmo objeto negocial. Vou dar um exemplo. Pegar um caso de fintech, que é algo que dentro do escritório a gente, quando a gente pega a estruturação de fintech, a gente pega tudo, desde o societário, contratual, privacidade de dados, compliance regulatório, tributário, porque senão a gente não pega. Porque a gente sabe que justamente esse produto novo ele vai influenciar em todas essas áreas. E isso vai impactar diretamente no meu entregável. E a gente não ter essa aglutinação de informações em um menor nível de pessoas, assim, essas assimetrias, na medida que tu vai fazer um telefone sem fio, lá no final não vai ter a mesma informação. E daí cabe ao departamento jurídico, muitas vezes, ficar como garoto de recado. E daí eu vejo que isso é um enorme erro, porque é tanta assimetria de informação que o departamento jurídico tem que fazer gestão, que ele não consegue fazer o que é o mais importante e é essencial dentro do departamento jurídico, que é conseguir ter noção da realidade interna dentro da empresa e ter pensamento estratégico sobre isso.
Então, a gente vê muitos departamentos jurídicos em empresas, inclusive de tecnologia, que a empresa enxerga eles como praticamente insumo. Por quê? Porque o cara não consegue entregar valor para o negócio. Ele está só gerando ali litígio, né? Organizando litígio, organizando problemas. E, para mim, esse é uma consequência de um modelo atrasado hoje em dia. Tu ter esses modelos muito clusterizados sobrecarrega o departamento jurídico. Essa é uma visão que eu tenho. E a gente tem feito isso em alguns clientes e tem dado muito resultado. A gente tem um cliente muito bacana, que isso é um case que a gente faz. Ele cuida de... Eu não vou falar o nome, mas ele é a maior desenvolvedora de software do mundo. Quem sabe já quem é. Mas eles cuidam... O escritório brasileiro, do departamento jurídico e compliance brasileiro, eles cuidam de toda a Latam, toda a América Latina. Eles tinham um departamento jurídico composto por 8 advogados. Não é tão grande, mas eram 8 advogados. E eles terceirizavam para mais ou menos uns 15 escritórios diferentes. Hoje em dia, a gente entrou, a gente fez um treinamento interno dentro da empresa de métodos ágeis para advocacia, implementação de tecnologia, como reduzir a assimetria de informação e tudo mais. Hoje em dia, o departamento jurídico deles é de 4 pessoas. Eles têm somente 2 escritórios terceirizados na América Latina. Um escritório que fez o IPO e nós aqui dentro do Brasil. E eles conseguiram manter o mesmo orçamento de 8 pessoas para 4 pessoas. Então, eles têm 4 pessoas muito mais qualificadas, recebendo muito mais, sendo muito mais engajadas e fizeram o IPO da empresa. E daí, isso que eu vejo. Acho que o profissional em T, ele tem essa influência, essa consequência grande no sentido de ele ter um conhecimento mais holístico sobre o que ele trabalha, vamos dizer assim, no direito, sobre negócios jurídicos, mas esse conhecimento holístico vai gerar uma menor assimetria de informação, tanto em nível individual, né? O advogado, eu vou sentar com o André e vou falar assim, André, qual é a tua necessidade? Eu tenho essa. O cara vai conseguir fazer, em nível societário a gente vai ter que fazer isso vai impactar no tributário dessa forma, para a gente impactar nesse formato tributário a gente tem que revisitar os contratos de vocês, para ver como que vai ser o modelo de negócio de comercialização desse novo produto que a gente está desenvolvendo. Se tu vai para um mercado mais tradicional, essa informação tem que passar por caixinha, e tu tem uma assimetria grande e tem menos agilidade. E daí o custo fica muito maior. Sim. Essa é a minha visão de um cara que está fora, está do outro lado do balcão, vamos dizer assim. Mas a gente tem feito isso muito dentro dos mais de 350 clientes que a gente tem hoje. Isso tem dado resultado prático, assim, principalmente nesse nível de agilidade. Tanto que hoje a gente está ampliando um pouco mais. A gente falou assim, cara, não faz sentido, e, bom, acho que tu concorda um pouco comigo, o departamento jurídico e o compliance não está sobre a mesma vista também. E hoje a gente consegue ter um serviço completo, tanto do jurídico, do empresarial completo, até o compliance. E isso tem dado bastante resultado também. E daí eu queria entender do teu lado, tu vê essa diferença também no profissional inteiro, lá dentro do Simples, fora da área de tecnologia, que com certeza é aplicada, mas dentro do teu jurídico interno que tu vai gerindo, e não só o jurídico, todas as áreas que tu gere também, que está fazendo a gestão, vocês desenvolvem, buscam isso, essa assimetria de informação num departamento que tem isso é menor, assim? Dá um pouco teu relato assim, de quem está lá no meio das trincheiras agora. Sim. Não, o importante é quando você tem vários profissionais em T, acho que isso que é legal, né? Não é fácil se tornar um profissional em T e nem encontrá-los, né? Mas quando você tem vários dentro da mesma equipe, eu gosto de pensar que são T's se sobrepondo, né? Então, tá ali, o nível de profundidade de um do outro está sempre do ladinho ali, mas a barra horizontal está sempre junta. Sim. Isso que é legal, porque se todo mundo consegue permear, você consegue saber que eu sei que eu consigo chamar a pessoa X, a pessoa Y, a pessoa Z para me auxiliar e descer a fundo naquele tema específico, que eu já olhei e sei qual é o problema. Então, obviamente, você ganha muito mais agilidade. É uma gestão de conhecimento. Muitas vezes sabe, poxa, eu não preciso chamar a pessoa X aqui para entrar nisso. Aqui é uma questão mais simples. Que em outros departamentos, muitas vezes, quando você não tem um profissional em T, vou mandar lá para o tributário. Sim. Aí você manda o seu parecer jurídico, aí o tributário lê. Sim. Não, preciso de documento. E não sei o que é isso que você falou. Sim. E aí, agilidade, 0. Né? Então, você perde tudo isso. Comunicação entre áreas se perde. Sim. Porque aí está cada um dando um parecer dentro do seu mini escritório, dentro do jurídico. Ele tem um prisma de análise muito restrito, né? Ele enxerga, e muitas vezes ele fala assim... E daí a gente tem que... Isso é um ponto que o jurídico sofre muito, talvez as outras áreas não sofrem. O jurídico ele sofre muito com essa questão da responsabilidade do parecer dele, né?
Então, muitas vezes, o cara que é parcerista do tributário, ele fala assim, cara, o mais seguro, não estou nem falando, não estou entrando nem no mérito de correto, não, mas o mais seguro, tributariamente, a gente seguir isso. Só que muitas vezes, se todo mundo falar só o que é o mais seguro da sua área, não sai negócio, né, cara? Não sai, exato. E aí, empresas de tecnologia hoje, acho que em toda empresa, mas startups, empresas de tecnologia, o jurídico não é bem visto, né? A gente sabe que né, é a área da burocracia. Só não é pior que o compliance. Tô com todo... Tu tá com os dois das costas. Tudo que é difícil, Então, já não é muito bem visto. As pessoas já olham com desconfiança, acham que é a pessoa que... Tem até um meme na internet que é uma porta cheia daquelas proibido, aí tá, lá em cima tá assim, né? Quando você vai falar com o jurídico compliance, aí embaixo está escrito, primeiramente não. Sim. Então, já tem essa visão. Quando você não é um profissional em T, de fato, você tende, muito bem colocado por você tende a falar, poxa, preciso dar um parecer. Sim. Ó, os riscos, né? Porque muitas vezes você fala assim, não, tudo bem, não vou falar que não é para fazer, mas ó, aí você apresenta tanto risco, quem lê aquilo lá vai falar, não vou fazer. Não, pelo amor de Deus. Na hora que você é um profissional em T, e aí entra a segunda linha horizontal, você entende o que está acontecendo, você entende o negócio, você senta com a sua área de marketing, senta com a sua área de RH, de produto, entende o porquê daquilo e como aquilo vai impactar toda a jornada da empresa como um todo, você já chega com outro olhar. E aí você leva essa informação para dentro de casa, e aí todos os seus profissionais em T, por isso que é importante você ter uma equipe em T, não adianta você ter um profissional em T, 3 que não são profissionais T-shaped, porque aí você vai criar um conflito muito grande, né? Um que vamos falar, o generalista lá que nunca se aprofunda, porque aí a gente tende a criar essas guerras, né? E o outro que é o burocrático. E aí, então, você tem que, tendo esses profissionais na sua equipe e sabendo ter esse olhar macro do negócio, do direito e aí da sua área específica, você ganha a confiança do negócio também, né? Do seu cliente interno. E aí, ganhando essa confiança, sabendo que você não é aquela pessoa que só vai falar não, você vai trazer soluções também. Então, hoje é uma busca muito grande que a gente tem, né? Eu brinco lá no time que todo mundo pode falar não, você pode falar quantos não você quiser, só que não, vírgula, por quê, 3 pontos, mas 3 pontos. Perfeito. Então, você vai explicar o porquê não, e tem que ser uma boa explicação, e você vai apresentar uma solução. Perfeito. Né? Perfeito. Então, cara, é engraçado, eu tô rindo porque... vai virar um dos nossos mantras. E é difícil o advogado ter esse tipo de visão, né, cara? Porque isso não é uma culpa do profissional. E aqui eu posso parecer meio piegas, assim, ou até meio prepotente em falar assim, não, porque o advogado... Mas isso, a gente, né, cara, advogados, a gente foi doutrinado durante a academia inteira nesse formato. Sim. Nunca foi visto de um formato diferente. Para nós, e daí se eu falo, né? O que a gente... Quantas cadeiras de processo e cadeiras práticas de processo tu faz na faculdade? E tem muitas faculdades... Quantos contratos tu faz na faculdade? Quantas análises de modelo de negócio tu faz na faculdade? É muito difícil para o advogado ele mudar um pouco essa linha de pensamento e falar assim, a solução não é simplesmente fazer um processo judicial ou falar não, que isso não pode ser feito. Porque os riscos existem, o que eu brinco muito, a gente é muito mais um concierge de informações do que necessariamente o cara que vai determinar o que passa e o que não passa. A gente fala, cara, isso daqui, desse jeito, não pode ser feito por causa disso, mas se a gente fizer dessa forma, tem esses riscos, né, cara? Isso é muito difícil tu conseguir encontrar profissional, como tu falou, e na minha experiência eu não consigo encontrar, claro que tem, né, mas... é muito mais fácil a gente treinar profissionais assim do que tu tentar encontrar profissional pronto. Assim, e essa é justamente a minha próxima pergunta para o André, que é como que a gente torna, então, um setor jurídico em profissionais, em ter uma equipe em ter? Não é fácil. Tem que ser... Bom, acho que tem muito do profissional em si, né? Então, ele tem que querer, porque, na minha visão, exige estudo. Sim. Você tem que estudar, você tem que saber. Então, eu fiz uma pós numa determinada área. Talvez você não vá fazer pós em todas as outras áreas, né? Mas tem que estar sempre ligado nas outras. Mas tem que estar ligado, você tem que ler, você tem que entender, você tem que saber as decisões do STF, do STJ, o que está acontecendo. Você tem que conversar, então, com o escritório, você liga lá, pô, aconteceu isso. E aí, muitas vezes, o escritório acaba sendo um grande professor para mim, porque eu ligo para o profissional que sabe muito profundamente de determinado assunto, eu falo, cara, aconteceu tal situação, né? O que você acha? Sim. E ali é uma aula, né? Então, sempre tem uma aula. Então, acho que a educação formal em si é um caminho muito importante, né? Então, a vontade de educação formal, o ambiente em que você está inserido. Então, nada adianta você estar num ambiente em que ninguém não querem que você seja essa pessoa que sabe
um pouquinho de tudo. Eu preciso que você saiba isso e faz isso aí, acabou. Então, o ambiente é muito, muito importante. Então, o incentivo das lideranças para isso. Quando eu entrei na Simpla, eu respondia para o CFO da Simpla, que não entende absolutamente nada de jurídico, se ele estiver ouvindo. Mas ele sempre me incentivou muito a entender de outras matérias, né? Sim. Aí, profundamente em outras matérias, assim, e fora do jurídico, totalmente fora. Sim. E aí, quando eu fiz a migração, passei a responder para CEO também, ela é um feedback constante. Então, eu falo que eu sou um profissional em T, mas acho que em evolução ainda, né? Tem muito o que aprender. E o nosso feedback é sempre aprofundar no negócio. Como que aprofunda no negócio? Né? Então, talvez pela área jurídica, pela visão dela, eu já esteja nesse T ideal ou próximo do ideal, e aí a minha segunda linha de desenvolvimento é essa, então, a horizontal de cima, que é do negócio. Na Simpla, como que você aprende? Senta com o cliente. Sim. Vai fazer uma operação, vai num teatro, ficar na porta, fazendo operação local. Então, tem uma série de fatores, e aí a liderança, acho que tem um grande fator disso, é a empresa que você está inserido, né, o ambiente que você está, e a sua liderança te fala, olha, você tendo vontade, buscando educação formal, querendo formal, seja estudos na escola, pós-graduação, faculdades, ou seja, leitura, né? Então, você se interessar por isso, acho que ali é um bom caminho. E aí a prática, né? Acho que a prática, no fim das contas, para qualquer profissional, a prática é tudo. Sim. Então, trabalhar nisso, olhar, na hora que você está começando a virar um profissional em T, você ainda está na primeira curvinha ali, você fala, poxa, deixa eu ler, eu estou olhando esse documento aqui, me parece que tem um impacto nessa outra área. Deixa eu dar uma lida. Deixa eu ver, deixa eu abrir o código aqui para ver o que fala. Sim. Deixa eu ver um parecer, deixa eu olhar o blog ou o site da Startup Life para ver o que fala. A gente estava conversando antes de começar, e eu falei assim, às vezes eu sei mais ou menos o que é. Eu falo, deixa eu ver se alguém já escreveu sobre isso. Sim. Né? E você vê e fala assim, poxa, não era exatamente isso. Ou, não, estou no caminho certo. E aí você vai se aprofundando e se tornando. E assim, toda vez que você vê uma vez só, talvez não sirva de nada. Sim. Mas a repetição, obviamente. Claro. Eu brinco, né? Quando lá dentro do escritório, muitas vezes, como a gente trabalha só com empresa de tecnologia, muitas vezes a gente tem conhecimentos que não são aproveitáveis, né? Tu se aprofunda no assunto que é uma vez só, né? Então, acontece, faz parte do jogo, né? Mas, na medida que tu tem um novo conhecimento, isso para quem trabalha com o mercado de tecnologia, porque, chega lá a tua CEO, o teu CFO, querem desenvolver um produto novo, cara, daí muitas vezes eles vão para o jurídico, e aí, o que a gente faz? E tu tem que se aprofundar muito sobre um conhecimento que ainda ninguém explorou e tu tem que criar mecanismos para tornar aquilo seguro. Mas na medida que tu... esse modelo de negócio se torna viável e ele vai sendo repetido, tu acaba sendo um dos primeiros caras, né? Tu vai sendo uma referência sobre esse determinado assunto ao longo do tempo. E daí, cada vez mais, tu vai adquirindo maior conhecimento e o teu perfil, né, tua ponta do T, ele vai se aprofundando cada vez mais. A experiência é muito importante para isso, né? A gente fala do perfil em T muito em linha de matéria, assim, o cara é especializado em tributário, especializado em não sei o quê, em societário e tudo mais. Hoje, Lion, por exemplo, a minha formação, né, tem mestrado em Direito Empresarial e tudo mais, mas o que eu sempre gostei mais de trabalhar é com direito societário. E há anos para cá, por mais que eu fiz o meu mestrado com matéria regulada, eu não sou o especialista dentro do escritório. E hoje a minha especialidade dentro do escritório, muito mais por experiência, é operações de M&A e de Venture Capital. Sim. Por quê? Porque tu vai somando tanta experiência prática em determinado assunto que muitas vezes a formação... Desculpa a redundância, a formação formal, né, acadêmica não te dá tanto conhecimento quanto a experiência prática, né? E isso, para o mercado de advocacia, é muito importante, né? A gente, muitas vezes, e você também passa por isso, muitas vezes o teu CFO, né, o teu C-Level, ele quer saber, cara, qual é a tua opinião sobre esse assunto? E muitas vezes o advogado ele tem medo de dar opinião, né? Ele, não, peraí, deixa eu estudar um pouco aqui. Não. Me fala a tua opinião, qual é o teu feeling sobre isso, sabe? Muitas vezes tu tem que ter o profissional em T, pela experiência que ele tem sobre determinadas matérias, ele acaba tendo um feeling, por ele ter repetido várias vezes uma mesma situação, que ele sabe, cara, isso daqui tem cheiro que pode dar errado. Eu nem sei por quê ainda, porque eu vou estudar um pouco mais isso a fundo, mas tem cheiro que pode dar problema, né, cara?
Sim, sim. E eu converso muito com o meu time. Obviamente, a gente vive tempos de startups estão, né, cada vez mais lean. Então, a gente tem que... times enxutos. Hoje qual é o tamanho do teu time? Total, 8 pessoas para todo esse bando de áreas. Legal. É um time enxuto, cara. E no jurídico são 3 pessoas. Legal. E aí eu sempre falo assim, olha, não dá para a gente perder muito tempo com as coisas, né? É importante a gente, obviamente, se aprofundar, entender as coisas. Então, a gente criou não, né? Acho que fomos conversando e a métrica que a gente tem se é um assunto de alta complexidade e que é volumoso, né? Ou seja, que a gente trabalha muito nele, a gente vai fazer. A gente se aprofunda. Se é um trabalho de alta complexidade, mas que é one-timer, isso é uma vez. Escritório. Sim. Não dá tempo da gente... A gente vai aprender com o escritório. Sim. Mas não dá tempo de eu separar tudo para fazer isso, porque só vai se aplicar uma vez na vida. Claro. Tudo que é de baixa complexidade e volume também, escritório. Perfeito. Porque aí a gente não consegue, por exemplo, contencioso de massa. Agora, tudo que é de baixa complexidade e one-timer, a gente faz. Porque a gente também tem que economizar, né? Não vou ficar mandando coisinha besta para pedindo propósito de honorários, porque aí você também acaba economizando. Então, assim, já é uma boa métrica. E em toda você aprende. Sim. Você sempre aprende, né? Quem tá afim aprende. No contencioso de massa, como que você aprende? Eu peço para ver algumas peças. Porque tem alguns casos mais emblemáticos, algum cliente que você precisa de uma atenção especial. Você lê o que está acontecendo ali. Muitas vezes eu vejo coisas, legislações que eu nem sabia que tinham saído em 2019, 2020. Você fala, poxa, sim. Legal essa questão consumerista aqui que trazem. Você acaba aprendendo. No Código de Processo Civil que mudou, né? Então, como eu disse, eu fiz a pós no 73. E aí mudou depois. Então, eu ainda uso alguns jargões, tipo, vamos entrar com... Nem lembro agora direito, mas vamos entrar com o 525 do... embargos não é mais isso, sei lá, 900 agora. Então, ele está falando uma grande besteira aqui. Mas, lendo as peças, você acaba pegando essas coisas também. E aí, quando é de alta complexidade, o one-timer é aquela que você vai... uma legal opinion. Uma legal opinion é uma aula, né? Um texto, assim, 30 páginas que você lê e você fala, aqui eu aprendi. Claro. E você guarda ali para quando, se por acaso precisar na frente de novo, você tem. E de alta complexidade, vamos lá, sentar a bunda na cadeira e estudar. Vamos ver, né? Ler decisão, ver vídeo. Hoje, o que não falta é espaço para você aprender, né? YouTube. Perfeito. No YouTube tem tudo, absolutamente tudo. Fica a dica aí, né? Canal SL no YouTube aí. E é pior que é muito bom mesmo. Obviamente não é uma legal opinion, mas é o caminho que você precisa. Muitas vezes você fala assim, cara, é isso. Sim. Tá, tô no caminho certo. Claro. É a introdução do assunto, né? Exato. Tu tem um conhecimento macro e dali em diante tu vai se aprofundando no que tu tem mais dificuldade, né? E isso é um ponto bem legal que tu trouxe do departamento jurídico. Muitas vezes ele aprender junto com os legal opinions em matérias. Eu acho que isso é algo que muitas vezes a gente dá pouco valor, né? O quão tu consegue aprender com materiais de outros colegas, com materiais que tu muitas vezes, para nós, por exemplo, que não é departamento jurídico, obviamente, mas muitas vezes, o que eu apliquei para determinado cliente, eu consigo fazer uma determinada adaptação para aplicar nesse cliente aqui. Então, claro, tem conhecimentos que, como a gente falou, tu vai fazer uma vez só na vida e já era. Mas a grande parte não é isso, né? A grande parte tu vai agregando conhecimento e vai conseguindo reaproveitar, né? Isso é importante. Tanto que algo que tu comentou assim, se é muito complexo e que a gente vai ser recorrente, a gente faz dentro de casa. E algo que dentro do escritório, daí compartilhando como gestor, assim mesmo, muitas vezes a gente pega dentro do escritório algumas matérias que são novas, mas a gente sabe que isso vai dar volume, ou seja, por uma inovação, ou seja, por uma nova regulação. E a gente fala assim, cara, isso daqui a gente vai fazer muito... O nosso valor que a gente busca aqui não é os honorários. É o conhecimento prático de exercer isso e ser um dos primeiros a exercer esse determinado ponto. Vamos trabalhar lá com uma nova regulação do Banco Central que determinou isso, aquilo, outro. Muitas vezes a gente chega para os nossos clientes, que a gente sabe que vão ter regulações e muitas vezes não está nem dentro do escopo contratado, mas a gente fala, cara, isso daqui a gente sabe que vocês vão precisar e a gente faz para vocês nesse primeiro momento, a gente faz, cara, de graça para vocês. Porque aprendizado se paga, né? Exatamente. Depois o retorno que tu tem é muito maior, né, cara? Exato. E, André, antes o Lion trouxe aqui, né, como ele brincou, a visão do outro lado do balcão, do escritório que estava auxiliando a empresa, o departamento jurídico da empresa a atuar mais nesse perfil em T. Eu queria que tu contasse para a gente como é que é o lado oposto, quando a empresa contrata
um escritório que tem o perfil em T? Qual é a diferença pro digamos assim, para o perfil do escritório tradicional? É o mundo ideal, né? Quando você acha um profissional, quando você vai contratar um escritório e ele pega... Porque eu sempre trago, quando o profissional em T para mim do jurídico, tem que ter um entendimento de negócio, né? Não é só conhecimento na área jurídica. Para mim, tem que saber um pouco a mais. Quando você pega um escritório que está... Ele pode, às vezes, não saber da sua empresa, mas o cara está afim de conhecer. Então, ele fala, mas pelas perguntas você já identifica, né? O parecer dele, com certeza, vai ser uma leitura, a gente vai bater uma bola, vai ser quase um forward do que eu vou dar do resultado. Quando é um escritório tradicional, né, aqueles super quadrados e tal, e muitas vezes, às vezes, é importante a gente ter um escritório quadrado ali, seja porque é uma questão de muito risco, ou seja porque a gente precisa de um logo ali, um comfort, uma comfort letter. Mas você vê que a adaptação daquilo para o negócio gera um trabalho interno tão grande. Sim. Que muitas vezes você pensa assim, poxa, eu podia ter feito. Sim. Né? Porque vem alguma coisa que é super focada, que é basicamente o profissional não em T, que é aquele lá que fala, olha, nessa área societária aqui, se você fizer isso, o risco é esse, isso é isso, isso é isso. Atenciosamente, escritório tradicional. Você fala, poxa, tá bom. Né? Eu não tinha noção desses riscos aqui, mas o que eu faço com isso? E quando eu venho de um escritório em que os profissionais, o escritório em si já tem esse formato, vem no não, porque mas, né? E é isso que a gente procura. Por que eu não posso fazer isso? Ou quais são os riscos de eu seguir esse caminho? E quais são as alternativas? Qual que é o menos risco que eu tenho? Porque, assim, no fim das contas, tudo tem risco. Tudo é risco, né? Sim. Não tem nada, não tem uma atividade que você vai fazer hoje no Brasil, principalmente, que não tem um risco inerente a tudo que você faz. Ou por insegurança jurídica, porque isso pode mudar a qualquer momento, ou porque são riscos, principalmente de startup, que tem um apetite a risco um pouco maior. As soluções, eu acho que esse é o diferencial. Sim. E isso facilita o trabalho interno nosso e também para o próprio negócio, né? Porque a partir do momento que você já chega com essa solução muito mais rápido, muito mais ágil, você consegue transferir isso para o negócio, implementar aquilo de uma forma muito mais rápida e também um produto, muitas vezes, que você conseguiu ali pegar todas as pontas soltas e fazer um shape bem legal, porque o escritório ajudou nesse ponto. Então, assim, ter um escritório com esse padrão de trabalho facilita muito a vida do advogado interno. Muito. É excelente quando você senta com alguém, você fala assim, poxa, esse cara entende do que eu estou falando. Sim. Não é do civil, não é do trabalhista. Sim. Ele entende o problema que eu estou trazendo para ele. Ele tem empatia com a dor que eu estou passando e como a gente vai trabalhar essa dor, né, cara? Exato. E tu falou um negócio muito interessante, que eu queria ouvir um pouco mais da experiência de vocês aí dentro do Simpla. Tu falou assim, cara, muitas vezes eu falo com o meu time de produto, falou algumas vezes sobre o time de produto aqui durante o nosso episódio. E a minha visão sempre foi que, cara, em maior ou menor nível, o jurídico é muito importante para a concepção de novos produtos. Mas, até então, a gente... Claro, isso vem mudando um pouco, né? Mas não é algo tradicional tu envolver o jurídico dentro da concepção de novo produto, né? Como vocês fazem isso dentro do Simpla? Qual é a posição institucional, vamos dizer assim, das tuas áreas dentro de uma concepção de novos produtos? A gente é entrão, né? Claro. A gente nunca vai ser convidado, né? Exato, a gente nunca é convidado, mas a gente está sempre lá, batendo na porta. Sim. Então, eu acho que é muito importante, né? E eu tenho toda vez que eu falo do jurídico em si, porque tem muito lugar que você vai e fala assim, o jurídico é um business partner. Uhum. E eu não vou falar a palavra que eu odeio, mas eu não gosto quando as pessoas falam que é um business partner. Eu falo, não é business partner. Uhum. Jurídico é business. Uhum. Assim como você precisa do time de operações para tomar uma decisão, você precisa do jurídico. Sim. Claro. Então, não é uma área de suporte simples e puramente, é uma área de negócio. Você tem que envolver o jurídico em absolutamente tudo que você faz. Por quê? Porque o exemplo, e é o mesmo exemplo que eu dou para o time de produto, que é, olha, você precisa subir uma geladeira no 15º andar. Se você não chama o time de jurídico, você vai içar ela e vai começar a puxar... Pela janela mesmo. Exato, pela janela. E aí vai vir alguém do jurídico e fala assim, pô, o que você está fazendo? Sim. Não, eu preciso levar a geladeira lá em cima. Sim. Não, mas se passar um fiscal aqui, isso não é uma multa gigantesca. Isso é um problema, pode cair, matar alguém. Sim. Né? Não, mas foi o caminho, a solução que a gente encontrou. Mas e se a gente... Eu sei que vocês precisam subir rápido, mas se a gente subisse pela escada? Sim. Né?
Ou, e o elevador, vocês já tentaram? Sim. Né? Então, você trazer essas soluções ali, você consegue aproximar. Claro. Mas como que você faz isso? Você nem entrão. Assim, não tem segredo. Acho que todo profissional do jurídico sofre com isso nas empresas de tecnologia, que Sim. As pessoas não envolvem porque tem medo. Muitas vezes por isso que é importante você conhecer o negócio, né? Claro. Para ir tirando isso. Hoje, óbvio, depois de muita conversa, de sentar muitas vezes, envolvem um pouco mais, mas ainda assim porque as pessoas não sabem o timing de envolver o jurídico também. Tem Perfeito. Vamos ver se tu concorda comigo, André. A minha visão que o advogado sempre fala muito não é porque sempre introduzem ele no momento errado. Porque, por exemplo, da parte da geladeira. Tu vai, não, eu tô aqui já com a geladeira aqui na frente do prédio e eu vou sair pela janela. Tu perguntou pro jurídico? Peraí. Ô, jurídico. Daí o cara vai perguntar e vai assim, não, né, cara? Não, pelo amor de Deus. Mas se tu introduz o jurídico antes, o jurídico vai ajudar como uma parte integrante do negócio a conduzir qual é a melhor estratégia para aquilo. E isso é uma visão muito complexa, né? Porque se tu faz isso sempre pro jurídico, tu acaba incentivando que o teu departamento, os teus departamentos de produto, de operação, o que for, de marketing, ele deixa de começar a ter essa interação com o jurídico. Então, o jurídico e compliance, ele tem que ter uma proatividade muito grande de, cara, muitas vezes eu vou vir aqui e vou ficar só quieto, só ouvindo, e no final eu falo a minha opinião, assim, o que eu acredito que pode ser feito. Porque senão tu tem sempre essa... E eu acho que isso traz muito essa visão negativa do advogado, assim, né? De, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente tem, a gente tem alguns casos legais que me orgulho muito dentro do escritório, que a gente chegou a um nível, principalmente em matéria regulada, assim, que grande parte dos nossos clientes em matéria regulada, quem é o nosso contratante não é o departamento jurídico, é o departamento de produtos. Por quê? Porque a gente sentou junto com o time de produtos e falou assim, cara, eles contrataram a gente para alguns casos, né, alguns deles, por um parecer específico sobre uma nova normativa. Daí a gente sempre perguntava, mas por que tu quer saber isso? Não, porque a gente quer desenvolver um produto assim, assim, x, y, z. Eu falei assim, eu falava, né, cara, desse jeito que vocês querem, não vai vingar. Teu departamento jurídico vai falar não para ti. Não, mas por quê? Daí a gente explicava. Porque é isso. Mas se a gente pegar isso e desenvolver desse formato aqui, eu garanto para ti que o teu departamento jurídico não vai barrar. E daí, em vários casos, a gente entrou na área de produto para fazer a concepção do produto desde o início, para quando chega dentro do departamento jurídico, porque nessas empresas tradicionais, assim, que estavam criando spin-offs nessa área, quando chegava lá, eles precisavam da validação, né? Então, eles nunca iam se envolver, eles sempre falavam para o produto, cara, isso aqui não funciona. Mas nunca falavam para o produto como se faz isso. Só falavam, não funciona, volta. E daí os caras passavam 2, 3 anos desenvolvendo o produto, chegava lá na frente, não funciona e matava o produto. E a gente fala assim, cara, se é para matar o produto, que vocês matem o produto. Que você, time de produto, mate o produto internamente. É uma economia de tempo, né? A pior coisa que tu pode fazer é tu ficar trabalhando 3 anos no produto e chegar lá na frente e o jurídico falar não. Claro, o ideal seria que o jurídico estivesse fazendo esse papel. Mas nesses casos de empresas tradicionais ainda não é tão grande. Mas eu acho que é questão de tempo. Não sei se tu concorda comigo, de muitas vezes essa integração, principalmente para o mercado de tecnologia, que trabalha com muitos novos modelos de negócio. O departamento jurídico fazer parte do time de produto do mesmo formato que tu vai ver, que tem cara de comunicação dentro do time de produto, cara de marketing dentro do time de produto, cara de design dentro do time de produto, cara de operação dentro do time de produto. E daí eu acho que é o máximo que a gente, como advogado de negócio, vai falar assim, cara, realmente estamos acertando a mão, porque eles estão nos enxergando como um ente importante para o desenvolvimento do produto, né? Para o desenvolvimento do negócio. Né? Sim, tem uma dificuldade para o time jurídico, que essas startups, geralmente, jurídico é a última área a ser criada na empresa. Exatamente. Né? Então, Ou é quando dá uma bronca. Exato. Então, muitas vezes, quando começa a dar algum problema e contrata um escritório, porque o dono conhece alguém, e assim vai fazendo. E aí, na hora que começa-se a criar essa área, que todas as áreas já estão integradas e funcionando, falam, lá vem os caras, lá vem os engravatados, né? Não sei o que. Então, sempre será uma batalha. Assim, óbvio que no futuro, espero que não, mas hoje em dia ainda é uma batalha. Então, todos os novos departamentos jurídicos criados, ou aqueles que já existem há um tempo, enfrentam essa batalha. Sim. Então, de como vocês vão me ver como um parceiro seu, alguém que vai construir junto com você dentro desse negócio. E essa questão do timing que você trouxe é isso mesmo. Só que não pode ser muito cedo. Também, né? Claro. Porque muito cedo você coloca alguém de jurídico lá, o cara fica...
Boiando. Não estou entendendo. E aí já falar, depois vocês me procuram. Sim. Aí acabou. Aí perdeu o time porque vai lá para frente, é a hora que estão içando já, você fala, pô. Sim. E aí os caras vão falar, poxa, mas eu te amei. Sim. Quando a gente estava procurando geladeira para comprar. Sim. Sim. Então, o timing tem que ser... O timing, e como que você faz isso? Educando, né? Educando seu cliente interno. Sim. Mostrando para ele que, olha, putz, aqui errou, mas, cara, na próxima, coloca eu, na hora que você estiver falando, me coloca eu, alguém do time, para falar nesse momento. Ou treinamentos, eu acho que isso é muito importante quando você faz treinamentos para o resto da empresa, né? Compliance, principalmente, a gente dá muito treinamento para a empresa, porque a repetição ali, né? O tempo todo falando, tal, as pessoas passam, então, a procurar. Estou com uma dúvida, deixa eu falar com compliance. Deixa eu tirar essa dúvida com compliance. Né? O compliance, acho que sofre um pouco mais ainda que o jurídico em startup, né? Mas não vamos entrar nesse tema aqui, que senão tem mais 3 horas para falar das dificuldades do compliance. Sim. Agora, fazendo esse gancho, assim, tu é um dos poucos profissionais que eu conheço de corporativo que estão rodando os 2 pratinhos do compliance do jurídico, né, e de outros assuntos corporativos, né? Qual que é o desafio de fazer isso, cara? Porque muitas vezes podem ter interesses distintos, né? E daí cabe a você, no momento, entender qual é o interesse mais válido para o negócio naquele momento. Muitas vezes o interesse... Isso é um argumento que muitos se usam, por que o compliance e o jurídico não pode estar dentro do mesmo chapéu, porque os interesses são conflitantes. Eu acredito que não, porque os interesses de ambos os negócios é o melhor valor para a empresa, né? Isso não necessariamente negócios jurídicos podem trazer um risco maior, ele não está indo contra o interesse da empresa, mas o compliance ele tem que se adaptar para isso. Mas ainda não é uma visão muito aceita assim, dentro do mercado. Geralmente o compliance é separado, jurídico é separado. Queria ouvir de ti na prática, assim, quais os desafios que tu enfrenta girando esses pratinhos distintos aí com alguns casos que podem ter algum pseudo conflito de interesse ali, como que tu utiliza para entender o que faz mais sentido naquele momento. Sim, acho que a régua do compliance ela acaba pesando um pouco mais muitas vezes, porque a depender do que a gente está tratando ali, o compliance acaba trazendo um peso maior. Mas a decisão não é difícil quando você tem uma empresa com valores muito, muito firmes, né? Então, uma cultura muito bem implementada, porque ali é como você se baseia o que você faz. Pode ser que seja uma questão que juridicamente seja um risco maior, mas o que os valores da empresa, o que a gente busca, né? Quais são os pilares de cultura aqui? Qual é o propósito da empresa? E ali você consegue tomar uma decisão. Quando você tem isso muito claro, não é uma decisão fácil, obviamente, você tem que sopesar todos os riscos que estão envolvidos, mas você consegue ter um parâmetro de tomada de decisão, porque às vezes as regras ficam na mesma linha. Sim. E nem sempre é interesse do negócio seguir de um jeito, ou muitas vezes é o interesse do negócio seguir de outro. E o que eu falo muito para o time é ser pro-business, né, o jurídico pro-business, que todo mundo fala, muitas vezes falar não. Sim. Então, é você ter firmeza de falar. E às vezes é um não, por quê? Ponto. Sim. Não tem mas. Né? Isso é ser pro-business, porque você está protegendo o negócio, que é como você trouxe. Qual que é o interesse final? É o negócio. Sim. E às vezes você gera valor falando não, falando, cara, isso aqui não. Aqui você ultrapassou o limite, seja do lado jurídico ou do compliance. A gente erra, né? Não tem como... Muitas vezes você quer... Tem várias áreas, muitas vezes tem conflito entre outras áreas, né? Que estão ali no relações governamentais, compliance, e tudo isso gera alguns conflitos. Sim. Mas você tem que saber colocar tudo isso à frente e, para mim, a bússola são sempre os valores da empresa. Mas pegando... Acho que a gente, para ir para os nossos finalmente aqui, até para a gente cumprir o nosso horário com o convidado, né, Cris? Mas o que a gente percebe no nosso bate-papo de hoje, né, André, é que esse perfil de advogado que a gente tanto comentou na nossa conversa hoje não é o perfil mais tradicional de advocacia. E daí eu faço uma pergunta para ti, que é uma pergunta que fazem muito para mim, não sei porquê, mas fazem muito para mim, e agora eu vou repassar para ti. Na tua visão, cara, como que vai ser a advocacia do futuro? Poxa. Tudo isso, essa 1 hora de conversa para chegar nessa pergunta. Eu sempre quis fazer essa pergunta. Você pode me dar a resposta para responder o resto das pessoas, né? Acho que o profissional em T é o advogado do futuro. Não tem jeito, né? Hoje, na era que a gente vive, a era da tecnologia, pelo menos a formação que eu tive, eu considero uma pessoa jovem, mas eu brinco com o meu irmão, que é mais novo que eu, falo, na minha época, eu ainda passava na faculdade cola no papelzinho, Sim. na borracha, era assim, né?
Não tinha iPhone, não tinha internet. Ia na biblioteca ainda. Né? Exato, na biblioteca. SMS custava muito caro, né? Porque tinha SMS já, mas não dava para responder só D. Né? Resposta 2, D. Não ia gastar. Agora, compartilhando aqui, eu quero ver, falando em cola, um parênteses aqui. Uma cola que advogado faz muito, queria ver se o André fazia também. No meio, exatamente. E todo professor passava. As letrinhas pequenininhas no meio das linhas, ninguém enxergava. Né? Exato. Mas aí eu acho que com a evolução tecnológica, com WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok agora, as coisas são muito rápidas. O profissional que não consegue se adequar a isso, né? Consegue responder na velocidade que o negócio precisa, fica para trás, não é envolvido, não consegue se desenvolver na empresa e sai. Aí vai para um escritório quadrado. Sim. Porque assim, no fim das contas, se você não for esse profissional, o profissional do futuro respondendo sua pergunta, eu estou aqui enrolando para... Tá sendo advogado, né? Para mim, o profissional do futuro é o profissional em T. Então, é um profissional que tem... E ele não precisa necessariamente ter... É um T só, né? Sim, ele tem a barra horizontal, ele pode ter várias barras verticais ali. Uhum. Esse é o profissional que busca-se dentro das empresas, que eu busco. Então, toda vez que eu vou conversar, eu quero saber, tudo bem, eu tenho essa vaga X, o que você sabe dessa vaga? Tá bom, e agora? Deixa eu perguntar uma outra coisa. E você vê que muitas vezes o profissional que está ali na entrevista, ele trava. Sim. Então, se eu estou entrevistando alguém para a área civil e eu faço uma pergunta trabalhista, sim. Porque trabalhista eu não... Não, mas o que você acha? Sim. Não, você fala, pô... Sim. Desenvolve, dá um cheiro do negócio sim. ali. É isso que eu preciso só disso, saber que você sabe falar disso. Que se eu te colocar numa reunião e que vão trazer esse tipo de assunto, você vai conseguir desenvolver. Obviamente, eu também não sei de tudo. Muitas vezes eu entro em reunião, mas ali, eu dou uma desenvolvida. Tá? Hoje, a gente está de home office, a maioria das pessoas ainda. Sim. Você tem que saber o que você vai pesquisar, pelo menos no Google, né? Claro. Às vezes você não sabe, você fala assim, poxa, deixa eu dar uma pesquisada. Mas você tem que... Se você jogar qualquer coisa, vai sair uma besteira. E isso é um ponto importante. Muitas vezes, tu ser um bom profissional em T não significa que tu tem que saber tudo como generalista. Mas tu tem que saber, pelo menos, como pesquisar um determinado assunto que tu não tem conhecimento, né? Hoje tem muito o conceito de conhecimento expandido, né? Porque, cara, vamos ser sinceros. Eu sempre falo lá pro pessoal do escritório, no sentido assim, cara, no final das contas, a gente não faz rocket science. No final das contas, a gente não faz rocket science. A gente não está aqui fazendo uma pesquisa sobre como vai ser um novo combustível para chegar em Marte. Então, assim, é muito prepotência do nosso pensamento achar que a gente está lidando com algo que nunca ninguém nem sequer falou qualquer coisa sobre isso. Então, assim, o mínimo que tu pode fazer, e muitas vezes tu tem que falar assim, André, olá, como que tu fala sobre todo o assunto? Eu acho que faz parte do profissional em T ele ser muito responsável no sentido de falar assim, cara, esse ponto, não sei, tenho essas dúvidas aqui, vou pesquisar e trago para ti. As pessoas, elas confundem muitas vezes que o profissional em T tem que ser um cara que tem todas as respostas no ponta-língua. Não é isso. Não. E eu tenho mais uma pergunta daí sim para a gente encaminhar para os finalmente, como a gente equilibra todas essas habilidades? Só uma pergunta fácil. Né? O André já está pensando, por que eu aceitei? Eu acho que a partir do momento que você começa a desenvolver essas habilidades, fica natural você saber. E fica mais legal, fica mais gostoso o seu trabalho. Por quê? Porque você para de focar só em um determinado assunto e descer nele e você fala, poxa, nem era isso que precisavam. Porque muitas vezes, quando você vai tão profundo, você fala, cara, não precisava disso. Eu precisava de uma análise um pouco mais profunda nisso, mas que você me desse uma visão global, soluções outras, olhasse como um todo. Então, acho que o equilíbrio, quando você está no caminho, é difícil, né? Porque você quer aprender, você quer estudar. Estudo é determinação, né? Constância, você tem que pegar, ler. Eu tenho que escrever. Então, eu sou aquela pessoa que eu estou vendo. Não adianta eu digitar, tem que ser na mão. Então, dá trabalho. É legal? Não, preferia estar na praia, tomando uma cerveja, né? Claro. Sim. Mas depois, quando você começa a colocar isso em prática, a sua vivência no dia a dia, que você não se torna uma coisa maçante, de tipo, poxa, eu preciso saber isso, você se torna um profissional muito melhor. Então, e as pessoas reconhecem isso, né? As pessoas veem, eu vejo isso no meu time. Muitas vezes eles trazem as questões que em alguma reunião que eu não estava, e me trazem às vezes até para discutir, eu falo, perfeito. Na minha visão, né? Até onde vai o meu conhecimento, perfeito. Sim. Não, mas você não tem... Não, acho que para mim você abordou tudo, você trouxe até a questão de marketing aqui para mim. Sim. Então é muito bom, mas dá trabalho e os pratinhos podem cair desse equilíbrio aí, né? Porque você começa a querer... Muitas vezes você fala, agora eu tô caminhando, tô indo. E aí você quer parecer além do que você já sabe, né?
Então, sim, esse é o perigo. É um risco, né? Perigo. Você quer pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, falar uma coisa que não tem nada a ver. Sim. Então tem que tomar cuidado ali. Tem que saber também entender os limites né? Tu não pode ficar expandindo a tua cabeça do T eternamente. Né? Exato. Tu tem que saber, cara, o limite pro meu perfil profissional é esse aqui. Não adianta, eu sou um profissional em T lá e vou dar um exemplo. Me fala sobre, sei lá, direito ambiental. Cara, não sei, não está dentro do meu prisma, né? Do meu range de conhecimento. Então, acho que isso também é importante, né? O profissional em T, ele tem que saber exatamente de que ponto a ponto ele quer que o T dele seja, né? Ele tem que ter uma limitação ali, senão senão tu vira um generalista e tu... Né? Esse que é um ponto importante, né, André? O profissional em T, ele não é o especialista em tudo. Ele é especialista numa área, mas ele tem um bom conhecimento técnico nas demais áreas que são importantes para a área que ele é especialista. Né? Exato. É isso que é o Se complementam. Se complementam, exatamente. Mas, André, muito obrigado. Estou muito feliz de ter trocado um papo com um colega, por mais que né, não seja diretamente na advocacia tradicional, mas acho que isso é importante, cara. Advogados que conseguem ter essa visão, trocar ideia, assim, conversar, porque muitas vezes não é um conhecimento tão distribuído aí. Espero que muitos advogados escutem esse episódio aí e se inspirem um pouco na trajetória do André. Muito obrigado aí pela tua participação e deixa aberto aí para tu deixar os recadinhos finais para a galera. Quem quiser conhecer mais sobre Simpla, cara, o momento é teu aí. A audiência toda está contigo aí. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. Eu acho que esse papo é muito legal, é muito importante. Eu converso muito com o meu time sobre isso. Eu acho que quando a gente está procurando um profissional, achar pessoas assim ou escritórios que agem assim faz toda a diferença. Facilita o nosso trabalho, facilita o trabalho de ser reconhecido dentro da empresa e as pessoas te chamarem no momento certo. Então, isso é muito bom. Falar sobre isso é importante para os profissionais, principalmente para quem está se formando agora. Sobre a Simpla, eu queria trazer aqui a maior etiqueteira do Brasil, então todos os eventos de A a Z estão lá, corporativos, teatros, entretenimento. Quem tiver curiosidade, www.simpla.com.br, dá uma olhadinha lá, com certeza tem um evento que vai te interessar na sua cidade. Só entrar lá e qualquer coisa também, LinkedIn, André Drighetti, é complicado. A gente coloca o link aqui embaixo, não tem problema. Vai ter o link. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo, tá? Pelo convite de vocês, foi muito legal, muito bacana. Maravilha. Cris, estamos encerrando aqui mais um episódio aqui em São Paulo, né? Vai ter mais episódios aqui em São Paulo, Cris? Vai, mas na verdade eles vão ser publicados antes desse. então já saiu mais episódios aqui em São Paulo. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por toda a audiência e nos ouvimos no próximo episódio. Tchau.